Olá, professores. Nós estamos introduzindo nosso vídeo relatório no experimento 6, estudo da calorimetria em um calorímetro para identificação de um metal. Nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, nós cursamos Engenharia Mecânica e a disciplina para a qual estamos fazendo esse vídeo relatório é a Física Teórica Experimental 2, lecionada pelos professores Alberto Carlos Bertuola e Carlos Antônio da Rocha. Eu sou Leonardo Batista Fernandes. Eu sou Eduardo Canadani Bergamo. Eu sou Matheus Lavini Alves. E eu sou Nathan Celso Cordeiro. E a data da realização do experimento foi no dia 4 de dezembro de 2021. Esse é o nosso índice com todos os tópicos abordados, subtópicos e suas respectivas páginas. Apresentando o resumo com objetivo, são três objetivos do experimento. O primeiro objetivo é obter a capacidade térmica do calorímetro que foi utilizado. O segundo objetivo é calcular o calor específico do metal que foi usado. E com o valor obtido pelo calor específico e com a densidade também obtidas experimentalmente, nós conseguimos o terceiro objetivo, né, que é identificar este metal através da densidade do calor específico. Os procedimentos utilizados foram analisar o vídeo disponibilizado, coletar os dados desse vídeo e fazer pesquisas bibliográficas para a introdução teórica. Os resultados encontrados foram, para a capacidade térmica, foi de 17 com uma incerteza de 4 calorias por grau Celsius e para o calor específico do metal, foi encontrado 0,127 com uma incerteza de 0,008 calorias por grau Celsius. O metal que foi utilizado foi o bronze. Introdução teórica. A calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. E essa energia em trânsito ela é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Por exemplo, considere a situação em que dois corpos, A e B, possuem temperaturas TA e TB, sendo a temperatura de A maior do que a temperatura de B. Ao serem colocados em contato térmico no interior de um recipiente, termicamente isolado do meio externo, a gente pode observar que, após um tempo, os corpos apresentarão a mesma temperatura, ou seja, a temperatura de A será igual à temperatura de B, como representado nessa imagem aí, do canto superior à direita do slide, a figura 2. Quando eles chegam nesse equilíbrio térmico, quando é um sistema isolado, que não tem contato com o meio externo, a temperatura de equilíbrio entre os corpos em contato, ele estará sempre intermediário entre o maior valor e o menor valor, que seria aquela temperatura do termômetro central, na imagem 2. E para entender um pouquinho melhor a calorimetria, eu vou explicar aqui dois conceitos rápidos para melhor entendimento. Temperatura. Trata-se de uma grandeza física que está associada à agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das moléculas, mais quente será o corpo, e, consequentemente, será maior sua energia cinética. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a temperatura ela pode ser medida em Kelvin, Fahrenheit e Celsius. No slide, a gente tem uma escala de variação dessa temperatura, que está representado na figura 1. E as fórmulas para a transformação, por exemplo, se você está em Celsius e quer ir para Fahrenheit, tem as fórmulas aqui embaixo para a transformação. Uma observação, na calorimetria, pode ser utilizado qualquer uma dessas escalas. Por isso exige muita atenção à unidade de medida. Mas nesse experimento a gente utilizou o Celsius para efetuar os cálculos e tudo mais. O calor. Calor é energia térmica que é transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. O sentido dessa transferência é sempre na região do corpo de maior temperatura para a região do corpo de menor temperatura. Uma vez que o calor é uma energia em processo de alteração, todo o corpo pode receber ou doar calor. Do lado direito, a gente tem um GIF demonstrando a ação da temperatura na agitação das moléculas. Calor sensível e calor latente. O calor sensível, esse tipo de calor, ele causa apenas a mudança da temperatura do corpo. Desse modo, o aumento da temperatura do corpo é diretamente proporcional à quantidade de calor sensível que um corpo recebe. Ele pode ser calculado pela fórmula 2, IQ, que é igual à quantidade de calor, é igual à massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E o calor latente, ele é o calor cedido ou absorvido por um corpo e que tem
como consequência a variação da energia potencial intermolecular. Ao absorver ou distribuir o calor latente, um corpo mantém a sua temperatura constante, porém passa por uma mudança de estado físico. Por exemplo, a água está congelada no estado sólido, ela vai passar para o estado líquido. Ela vai se manter em uma temperatura enquanto ela vai mudando de estado. Assim que ela mudar completamente de estado, ela vai voltar a subir e vai voltar a utilizar o calor sensível. Calor específico de uma substância. Calor específico pode se definir como a variação térmica da substância a partir do momento em que ela recebe determinada quantidade de calor. Ou seja, calor específico é a quantidade de calor existente em um corpo em relação à variação da sua temperatura. O calor específico, normalmente ele é constante para cada material, em cada estado físico. Assim, o calor específico caracteriza uma substância com um determinado estado físico. E aqui está uma fórmula para a Fórmula 4, dá para se calcular o calor específico. A grosso modo, a Fórmula 4 ela é a Fórmula 2, só que passando a massa e a temperatura para o outro lado, dividindo. Capacidade térmica. Trata-se da quantidade de calor existente em um corpo, em relação à variação da temperatura sofrida por ele. Diferente do calor específico, que depende apenas da substância, a capacidade térmica depende também da massa do corpo. E aqui está a fórmula 5, dá para se calcular a capacidade térmica, ambas. Algumas formas de propagação do calor. O calor ele pode ser propagado por condução, que para vocês entenderem melhor, eu vou meio que fazer um exemplo do calor. Observe essa figura à direita. Na parte 1, tem uma pessoa segurando o cabo da panela, que possivelmente pode ser feito de metal, mas para meio de explicação ele é feito de metal. Ela começará a aquecer. A panela começa a aquecer. Primeiramente, a parte que está sob o fogo terá sua temperatura elevada primeiro, pois a chama está transferindo energia para a panela e a panela está consequentemente passando para o cabo. As moléculas que constituem o cabo, eles vão começar a ficar agitadas e vão começar a se chocar e vai andando de pouquinho em pouquinho em contato com o cabo até chegar na mão da pessoa. E essa agitação será transmitida de molécula para molécula até chegar na mão dele. A convecção. A convecção é a forma de transferência de calor comum para os gases e líquidos. E eu vou dar um exemplo também para melhor explicação. Ao colocar a água para ferver, a gente pode notar que a parte que está próxima ao fogo será a primeira a aquecer. Quando ela aquece, ela sofre uma expansão e fica menos densa que a água da superfície. Sendo assim, ela desloca-se para baixo e a parte que está mais fria embaixo ela vai se mover para cima. E esse ciclo ele fica se repetindo várias vezes durante a corrente de convecção. E ela é ocasionada principalmente pela diferença de densidade, conforme aumenta a temperatura. E isso a gente pode observar na parte 2 da figura à direita também. E também tem a radiação. A radiação térmica ela é também conhecida como irradiação. E é uma forma de transferência de calor que ocorre por meio das ondas eletromagnéticas. Como essas ondas podem se propagar no vácuo, não é necessário que haja contato entre os corpos para haver a transferência de calor. Todos os corpos emitem radiação térmica, que são proporcionais à sua temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor que o objeto irradia, como demonstrado na parte 3 da figura à direita também. Pode passar. Bom, agora eu vou fazer uma menção às equações utilizadas ao decorrer desse relatório. A começar pela equação de número 6, a equação da capacidade térmica do calorímetro, que foi utilizado no experimento, que é representado pela letra B, que é igual a menos a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente, tudo isso dividido pela temperatura de equilíbrio menos a temperatura da água fria. A fórmula 7 a fórmula para cálculo da incerteza da quantidade de água fria, que também pode ser usado para a incerteza da quantidade de água quente, que são iguais à quantidade de água fria ou de água quente, vezes a raiz quadrada da incerteza da massa
de água, dividido pela massa em si, tudo isso ao quadrado, mais a incerteza da variação de temperatura, dividido pela variação de temperatura, tudo isso ao quadrado. Próxima, equação 8. A quantidade de calor do calorímetro é igual a menos a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente. E a incerteza da quantidade de calor do calorímetro, que é a próxima equação, é igual a raiz quadrada do quadrado da incerteza da quantidade de calor da água fria mais o quadrado da incerteza da quantidade de calor da água quente. A próxima equação, equação 10, a incerteza da capacidade térmica do calorímetro é igual a B vezes a raiz quadrada de a incerteza da quantidade de calor do calorímetro dividido pela quantidade de calor do calorímetro, tudo isso ao quadrado, mais a incerteza da variação de temperatura dividido pela variação de temperatura ao quadrado. Próxima fórmula, a fórmula 11, para o cálculo do calor específico do metal, que é menos a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do calorímetro dividido pela massa do metal vezes entre parênteses a temperatura de equilíbrio menos a temperatura fria. Pode passar. Então agora temos mais algumas fórmulas. Fórmula 12. A quantidade de calor do metal é igual à quantidade de calor da água mais a quantidade de calor do calorímetro. E a incerteza da quantidade de calor do metal é igual a raiz quadrada do quadrado da incerteza da quantidade de calor da água mais o quadrado da incerteza da quantidade de calor do calorímetro. Fórmula 14. A incerteza do calor específico do metal é igual ao calor específico do metal vezes a raiz quadrada de a incerteza da massa do metal dividido pela massa do metal, tudo isso ao quadrado, somado a incerteza da quantidade de calor do metal dividido pela quantidade de calor do metal, tudo isso ao quadrado, mais a incerteza da variação de temperatura dividido pela variação de temperatura, tudo isso ao quadrado. A fórmula 15 é a da densidade do metal, que densidade é igual a massa do metal dividido pelo seu volume. A próxima fórmula é a incerteza do volume, que é igual ao volume, que multiplica a raiz quadrada de incerteza da altura do cilindro de metal, dividido por essa altura, tudo isso ao quadrado, mais duas vezes a incerteza do diâmetro do cilindro, da base do cilindro, dividido pelo diâmetro, tudo isso ao quadrado. E a última fórmula, fórmula 17, a incerteza da densidade, que é igual a densidade vezes a raiz quadrada da incerteza da massa do metal, dividido pela massa do metal, tudo isso ao quadrado, mais a incerteza do volume, dividido pelo volume, tudo isso ao quadrado. Materiais utilizados. Na figura 5 a gente tem um calorímetro com a capacidade térmica B. E nós utilizamos um termômetro analógico graduado em graus, com uma margem de erro de 0,25 graus Celsius, representado na figura 6. Um becker de 100 ml representado na figura 7. Um termômetro digital graduado em graus também, uma incerteza de mais ou menos 0,3% na figura 8. E um termômetro analógico graduado em graus também, com uma incerteza de mais ou menos 0,5 graus, na figura 9. Utilizamos também uma balança analítica graduada em gramas, e com a certeza de mais ou menos 0,03 gramas. Representado na figura 10, uma pinça representada na figura 11, um paquímetro graduado em milímetros, com uma incerteza de 0,05 milímetros representado na figura 12, e um cilindro de metal, de massa 218,65 gramas, com certeza de 0,03 gramas, que foi pesado na balança analítica da figura 10. Pode passar. Agora, para descrição do experimento, nós elaboramos esse fluxograma. E, na verdade, não só do experimento, mas todo o processo. Bom, a primeira etapa foi analisar o vídeo do experimento disponibilizado.
Em seguida, nós registramos as informações experimentais que estavam contidas no vídeo, como temperatura para o calorímetro e para as águas fria e quente, e determinamos a incerteza da balança. Em seguida, nós analisamos a situação de equilíbrio térmico entre as águas fria e quente no interior do calorímetro, e com isso determinamos a capacidade térmica do calorímetro com a equação 6 e a sua incerteza com a equação 10. Então, nós analisamos o equilíbrio térmico entre o sólido de metal frio e o calorímetro com água quente. Registramos as massas e temperaturas para água quente e metal frio. Determinamos o calor específico do metal, que compõe o sólido, com a equação 11, e a incerteza desse calor específico com a equação 14. Então, nós coletamos dados experimentais do sólido, que seriam a massa e as dimensões do cilindro. Então, nós calculamos o volume do metal e a incerteza com a equação 16. A partir disso, nós calculamos a densidade e a sua incerteza com a equação 15 e 17, respectivamente. Analisamos as informações do sólido e também pesquisamos essas propriedades de diversos outros materiais, a fim de comparar e determinar qual é o material. Então, por último, nós elaboramos esse vídeo relatório. Bom, o experimento pode ser dividido em duas partes, que é a parte A, onde nós calibramos o calorímetro, e a parte B, onde nós, de fato, fazemos todos os processos com o sólido de metal. A parte A foi realizada em alguns passos, como o primeiro passo, que foi coletar todos os dados experimentais, que seriam a massa, a temperatura do calorímetro das águas, todos separados, realizar o processo de equilíbrio térmico dessas águas dentro do calorímetro, e o segundo passo, que é calcular efetivamente a capacidade térmica do calorímetro, as incertezas e todas as outras propagações. Aqui na figura 14, nós temos um exemplo do esquema que foi feito do calorímetro, onde nós temos esse recipiente em azul como sendo o calorímetro. Nós temos na parte superior dele uma tampa que tem um agitador e um termômetro como o da figura 9. E à direita nós temos o sólido e um becker como o da figura 7. Esse sólido tem dimensões X e essas dimensões foram obtidas depois na parte B. Na parte B nós temos o primeiro passo, que foi coletar novamente os dados agora para a água e do sólido, os que foram utilizados nesse segundo passo. Nós temos o segundo passo, que foi analisar efetivamente o equilíbrio térmico que ocorreu agora entre o sólido, que estava frio, e o calorímetro, que estava já com água quente e em equilíbrio. E o terceiro passo, que foi calcular definitivamente o calor específico do metal através de todas as equações, realizar o cálculo das suas incertezas e fazer as pesquisas necessárias para identificarmos qual que foi o metal encontrado e o seu calor específico. Bom, vou apresentar a primeira parte dos resultados. Para a primeira parte, como disse, era calcular a capacidade térmica do calorímetro, e para isso podemos montar algumas tabelas com os valores necessários para esse cálculo. A primeira tabela, a tabela 1, é os valores das massas, tanto de água fria quanto de água quente, e nessa tabela está também como nós chegamos nesses resultados, né? Por exemplo, para a água fria, primeiro foi medido o calorímetro com água fria, e depois apenas o calorímetro, e com isso subtraímos para encontrar a massa da água fria. A mesma coisa para a água quente. Na tabela 2 temos os dados necessários de temperatura, tanto para a água fria quanto para a água quente, e em equilíbrio. E tanto na tabela 1 quanto na tabela 2 tem as suas respectivas incertezas. E na tabela 3 aí já os valores nas colunas 2, 3 e 4 são as quantidades de calor já calculadas, tanto para a água fria, a quantidade de calor que a água fria e o calorímetro recebeu, cada um em sua coluna. E na coluna do meio, entre essas duas, temos a quantidade de calor da água quente que recebeu, que cedeu. E ao lado também temos que utilizamos para a fórmula, na equação 6, né, a temperatura de equilíbrio e a temperatura fria, da água fria. E suas respectivas incertezas abaixo, na linha de baixo. E com isso conseguimos encontrar um valor para a capacidade térmica de
17 com uma certeza de 4 calorias por grau Celsius. Bom, aqui na segunda parte dos resultados, nós reunimos todas as tabelas com os dados que foram necessários para efetuar todos os cálculos e as tabelas com os resultados finais que nós encontramos. Nós temos aqui a tabela 4, que mostra a massa das águas e das vidrarias que foram utilizadas. Foi o Becker mais água quente, mostra sua massa na segunda coluna em grama e a sua incerteza na terceira coluna. Temos também a massa e incerteza do Becker, da água quente e do metal. Na tabela de número 5, nós temos a temperatura das águas quente, a do metal frio e a do equilíbrio entre a água quente e o metal frio. E na tabela de número 6, nós temos os dados que foram utilizados para calcular o calor específico. Nós temos a quantidade de calor da água quente em calorias, quantidade de calor do calorímetro, quantidade de calor do metal, a temperatura de equilíbrio que foi encontrada e a temperatura fria. E abaixo de todos esses dados nós temos as respectivas incertezas que foram calculadas. Nós encontramos que o valor do calor específico final, que foi determinado através da equação 11, é de 0,127, mais ou menos 0,008 calorias por grama por grau Celsius. E para a parte final dos resultados, temos o cálculo da densidade do metal. Precisávamos do diâmetro do cilindro e de sua altura. Para calcular, já tínhamos a massa, e com isso conseguimos montar a tabela 7, que são os dados necessários para isso. Com o diâmetro e com sua altura, conseguimos calcular o volume e sua respectiva incerteza. E já tendo a massa anteriormente e seu volume calculado, conseguimos calcular a densidade do metal, que foi obtida um valor de 8,70 gramas por centímetro cúbico. Também calculamos sua incerteza pela equação 17, dando um resultado final obtido de 8,70 com uma incerteza de 0,04 gramas por centímetro cúbico. Para discutir os nossos resultados e chegar numa conclusão, nós optamos por fazer algumas comparações. As primeiras duas estão aí na tela, são comparações geométricas dos valores teóricos e experimentais, tanto para a densidade encontrada quanto para o calor específico encontrado do sólido, de metal. O intuito era determinar qual era o metal. Por fim, nós determinamos que foi o bronze 5200, C5200, perdão. Eu vou mostrar por quê. Bom, no primeiro gráfico, que é a figura 15, nós temos um D teórico, que é a densidade desse bronze, dessa liga de bronze, que nós encontramos através de pesquisas. E logo abaixo nós temos o intervalo do valor experimental, que é a densidade experimental encontrada, mais ou menos 3 incertezas. Pode observar que projetando o D teórico no intervalo, esse valor está contido no intervalo experimental. Então dá para dizer que as densidades são iguais. E nós fizemos um processo similar para o calor específico, onde nós fizemos a comparação do calor específico teórico, que nós encontramos por essa mesma liga através de pesquisas, com o nosso valor experimental, que também inclui mais ou menos 3 sigma. E com a projeção, observa-se que o C teórico está incluso no intervalo. Então, para a terceira e última comparação, nós fizemos uma comparação visual com uma imagem que nós pegamos na internet, pesquisando também, de barras dessa liga, bronze C5200. E à direita está a figura 18, que é o cilindro utilizado no experimento. As cores são um pouco diferentes, mas nós determinamos que podem sim ser o mesmo material. E assim a gente conclui que esse foi o material utilizado, do bronze C5200. Pode passar. Listamos as principais fontes de erro e dentre elas as que mais influíram no processo foi a incerteza da balança analítica, que não existia. Nós tivemos que utilizar uma incerteza que nos foi informada pelo professor, porque o equipamento não tinha manual, já era um equipamento antigo e por isso não havia muitas informações disponíveis sobre ela. Então realmente foi bem difícil de determinar efetivamente essa incerteza até que o professor nos informou.
O segundo é o fato de o sistema não ser ideal, ele não estar isolado, ou seja, ocorrem interações desse calor que está ali contido com o ambiente, e isso gera uma fonte de erro relativamente grande. E a terceira é a baixa precisão que o termômetro tinha. Os termômetros não tinham precisão muito boa, e que se fossem maior, poderiam pegar resultados mais satisfatórios. E sugerindo algumas coisas, nós sugerimos utilizar outro sólido de algum material diferente, um ou mais, se possível, para que nós possamos ter um estudo mais amplo e mais completo da calorimetria em si. Porque através desse sólido nós obtivemos um resultado, através do outro sólido nós obteríamos outro e nós poderíamos comparar esses resultados e notar todo o funcionamento da calorimetria. Outra sugestão é utilizar um calorímetro que seja ideal para que nós possamos ter resultados mais precisos e mais exatos. E mais uma sugestão é colocar fotos das dimensões que foram analisadas, porque é melhor as fotos que estão em um ângulo fixo do que da forma como foi medida, porque podem gerar várias medidas diferentes de acordo com o ângulo de visão que está sendo analisado. Então, nós sugerimos colocar fotos das dimensões que foram analisadas para um efeito mais preciso do experimento. Esse foi as nossas referências com todos os links que obtivemos no relatório. É isso, professores. Até mais. Muito obrigado.